Eu não gosto de ficar falando sobre o diabo, porque eu não gosto de dar crédito para ele, mas é importante a gente ter algumas noções, porque tem gente tropeçando em coisas que são diabólicas. Agora pensa comigo, o diabo, ele vivia com Deus no paraíso, tinha toda a excelência, toda a glória, era um ambiente perfeito, e mesmo assim ele veio a cometer alta traição contra Deus. E não satisfeito, querendo ser maior do que Deus e melhor do que Deus, ele conseguiu convencer um terço dos anjos, são multidões de anjos que existem, incontáveis. Ele conseguiu convencer um terço dos anjos que viviam naquele ambiente perfeito para atrair o próprio Deus, que é maravilhosamente bom. Então você percebe que o diabo, ele sabe sim aproveitar muito bem as oportunidades. Ele sabe aproveitar aquele momento que uma pessoa está cansada, desgastada, irritada, para trazer uma sugestão diabólica de divisão. E a gente vê isso também na vida de Jesus, quando Judas estava ali junto com ele na ceia, e a palavra de Deus fala lá em João capítulo 13 que o diabo já havia posto no coração de Judas a respeito dele trair Jesus. E eu acho muito interessante como Rick Renner ele explora essa palavra posto no, que no grego é a palavra balo, e ele começa a discursar qual é o significado disso, mas ele primeiro faz uma pergunta: quando foi que o diabo conseguiu colocar no coração de Judas para trair a Jesus? Então, no capítulo anterior de João, você percebe que aquela mulher, ela traz um nardo, um perfume caríssimo, e ela derrama sobre os pés de Jesus. E talvez seja possivelmente aquele momento onde Judas, que cuidava do dinheiro, do tesouro, né? Ele era o tesoureiro, vamos dizer assim, de Jesus, e ele cuidava das finanças. E talvez naquele momento foi que Judas ele olhou e ele contrariado com a decisão de Jesus, ele viu aquela situação, aquela mulher derramando aquele perfume caríssimo, e Jesus simplesmente aceitando aquele ato, e ele falou: ué, por que não deu para os pobres? Por que fez isso? É caríssimo, poderia ter sido aproveitado de uma maneira muito melhor esse perfume. E Jesus simplesmente recebe um presente desse. Talvez naquele momento Judas ele tenha discordado do seu líder. Talvez naquele momento ele tenha ficado insatisfeito com a sua liderança, e ele deixou aquela sugestão diabólica entrar em seu coração, e ele assumiu: eu vou trair Jesus, eu vou vendê-lo, porque ele é tão fissurado por dinheiro, pela própria glória, por querer aparecer, que ele traiu Jesus por algumas moedas de prata. Não é? Então, a gente vê que o diabo ele é sujo, ele sabe aproveitar os momentos onde você está ali discordando, que você está irritado, que você está insatisfeito com alguém, para ele lançar uma sugestão. E é interessante dessa palavra posto no, que no grego é balos, que ele começa, Rick Renner ele traz uma explicação melhor, que ele fala que essa palavra significa algo que você lança e é muito rápido, ou então é quando você enfia uma faca e é muito rápido, ou seja, é uma coisa que o diabo aproveita, ele está sempre ali na espreita, esperando o momento perfeito, aquele momentozinho que vai surgir aquela insatisfação, um pensamento contrário, uma discordância, e ele vai lá e lança uma sugestão. Ele perfura, ele lança aquilo com uma velocidade tão alta e tão intensa que a pessoa, se ela não estiver apercebida do que está acontecendo, ela se deixa levar por aquilo e toma para si. E foi assim com Judas. Ele deixou aquela sugestão maligna entrar rapidamente em seu coração. Então tenha esse entendimento de que o diabo ele sempre está à espreita, andando em derredor, esperando um momento de fraqueza, de insatisfação, de irritabilidade, de cansaço, totalmente só para lançar uma sugestão. E não pense que ele vai lançar devagarzinho, não. Ele vai lançar o mais rápido possível, com toda a intensidade que ele puder, para que você nem pense direito e não possa enxergar as coisas de maneira tão clara. Então é assim que o diabo atua. Então fique esperto, não deixe o diabo aproveitar de momentos de fraqueza para trazer divisão. Não, se você perceber alguma insatisfação no seu coração em relação à sua liderança, em relação a algum irmão, tome muito cuidado. Não deixe nenhum veneno do diabo entrar no seu coração. É muito fácil identificar. É só quando você perceber que você está falando coisas negativas. Toda vez que você se lembra dessa pessoa, você traz a imagem dela e você pensa a respeito dela de uma maneira muito ruim, muito negativa. Ou toda vez que você se sente desconfortável ao estar na presença dessa pessoa, por N motivos, não importa. Não deixe essa insatisfação levar você a cair, a receber essa sugestão do diabo e acabar caindo como Judas caiu e causando uma alta traição. Então cuide do seu coração.